Sejam muito bem-vindos ao podcast da 2A Consultoria, Soluções na Área de Saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Heleno Moreira, um urologista, mas como aqui no nosso podcast, eu já até conversei com ele aqui nos bastidores, eu falei, a gente tem um combinado. O nosso convidado sempre se apresenta. Então, doutor Heleno, muito obrigado por você estar conosco aqui hoje, dedicar o tempo da sua agenda, trazer aqui o seu conhecimento, trazer a sua energia para a gente bater um papo sobre urologia. Está com você o microfone. Eu é que agradeço o convite, obrigado. Eu sou médico urologista, professor de urologia da UF, da Universidade Federal Fluminense, onde a gente se dedica mais à parte de uro-oncologia. Então a gente está voltado mais para os cânceres da parte urológica, como próstata, rim, bexiga, pênis, testículo. E a gente faz também, lá eu sou o responsável pelo ambulatório de urologia oncológica. A gente se dedica a cirurgias videolaparoscópicas no hospital, lá no Antônio Pedro, que é o hospital universitário. São cirurgias oncológicas na maioria das vezes. E a gente também se dedica à cirurgia robótica. Lá no hospital a gente não dispõe do robô, mas na nossa prática privada a gente faz também muita cirurgia oncológica e a maioria delas com o uso do robô. Excelente. Doutor Heleno, agora conta pra gente aqui assim, como é que a medicina surgiu na sua vida? Olha, eu sou o caçula de uma prole de 6 filhos. Meu pai era médico, minha mãe era enfermeira. E assim, da minha família foi o único que fez medicina. E desde criança eu queria fazer medicina. Não sei porquê, talvez assim, pela influência do meu pai, não direta, né? Só por ver como é que ele vivia. A gente às vezes quer seguir os passos dos nossos pais, né? Então, desde que eu me entendo por gente, a primeira coisa que eu quis fazer era ser bombeiro. Quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol, bombeiro, isso eu me lembro bem. E depois, assim, mais assim, entendendo do mundo e das coisas, eu queria ser médico. Né? Então, logo cedo, sempre falei que queria fazer medicina. Entrei na faculdade ainda sem saber exatamente o que eu iria fazer. Como eu disse, meu pai era médico, meu pai já faleceu, que Deus o tenha. Era médico, era ginecologista e obstetra. Então, eu até pensei em fazer ginecologia e obstetrícia. Até o 3º ano, mas depois eu vi que não era a minha praia, não. A obstetrícia, ele fazia mais obstetrícia, é complicada, né? Você não pode viajar porque tem uma paciente que está em vias de ter filho, e aí fica a qualquer hora na madrugada. Hoje minha filha também não é muito tranquila, não. Às vezes sai da madrugada, mas eu acho que a dele era pior. Então, lá pelo meio da faculdade, eu falei, olha, a obstetrícia não vai ser. E não sabia precisamente o que era. Sabia que gostava de operar, gostava da área cirúrgica. E aí, mais para o final, eu acabei decidindo por urologia, porque é uma área bem versátil dentro da cirurgia. Você tem cirurgia grande, cirurgia pequena, cirurgia ambulatorial, cirurgia videolaparoscópica, vinidoscópica. E se não for operar, também tem muita clínica, né? Depois, se você ficar mais velho e não quiser mais operar, dá para continuar sendo urologista ainda. Então, foi assim que eu acabei optando por essa área. É uma subespecialidade cirúrgica, então a gente faz primeiro residência em cirurgia geral, para depois fazer urologia. Então, no meio da cirurgia geral, que eu decidi fazer uro, e acabei fazendo uro. Estou muito satisfeito, gosto do que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Excelente. A sua residência, a sua especialização, você fez aonde? A minha faculdade, na verdade, eu estou radicado em Niterói, assim. Eu sou baiano, nasci em Salvador, na Bahia, nasci e cresci em Salvador. Fiz faculdade na Federal da Bahia, fiz cirurgia geral na Bahia e depois vim fazer urologia aqui nos servidores do Estado. E aí acabei ficando. Fiz urologia nos servidores. E aí hoje estou aqui. Excelente. Passei para professor da UF 2011 e fui ficando. Fui criando raízes, fui enraizando. Gosta de ser professor? Gosto de ser professor. Eu gosto de até explicar para o meu paciente. Até com o paciente eu tenho uma postura um pouco professoral, porque eu gosto que a pessoa entenda o que está acontecendo para que ele participe, né, do tratamento, entenda. É mais fácil você fazer algo quando você entende por que você está fazendo aquilo, né? Então, se você simplesmente prescreve ou determina uma conduta, o paciente às vezes não fica satisfeito, não entende, não adere ao tratamento. Então, eu gosto de explicar, sentar e explicar, olha, aqui a próstata. Porque, por exemplo, próstata. A gente fala muito em próstata, né? Mas ninguém sabe nem onde fica, nem para que serve. Quando o paciente chega no consultório, eu sento e explico, olha aqui, ó,
próstata é um órgão, fica aqui nessa localização, tem essa função, é acometido por essas doenças. Acaba dando uma aula para o paciente. Já sai dali com uma aula direto com o professor. Excelente. Agora, doutor Heleno, vamos aprofundar um pouquinho mais aí em alguns sintomas, em alguns tratamentos. Vamos falar de rim. O que é hoje um câncer de rim? Quais são os sintomas? Como é que o paciente te procura? Você pode falar um pouco disso? O câncer de rim é um câncer relativamente raro, né? Se for situar ele no meio de todos os cânceres, mas é um câncer cuja incidência vem aumentando desde o início dos anos 2000, estabilizou a partir de 2010 em diante. Esse diagnóstico se dá de maneira incidental, o paciente faz um exame de imagem por qualquer motivo e às vezes surpreende uma massa, uma tumoração no rim, né? E é um tumor que não responde bem à rádio, nem à quimioterapia. O tratamento clínico é imunoterapia, que é um advento novo, né? Ainda bem que surgiu a imunoterapia, porque a gente não tinha opção para tratar clinicamente o tumor de rim, o tumor mais avançado, né? Então, a melhor oportunidade é fazer o diagnóstico precoce, porque a cirurgia é a oportunidade que tem de se curar esse tipo de doença, né? É mais comum no homem, a proporção homem-mulher é 2 vezes mais comum no homem do que na mulher. Acho que é, sei lá, o 10º câncer mais comum, não vou te dizer precisamente, mas é um câncer muito relevante por isso, porque quanto mais precoce o diagnóstico, a possibilidade de se oferecer um tratamento curativo. Dos 30% dos diagnósticos já são feitos com paciente com doença avançada. Isso, infelizmente, né? Assim, qual é o sintoma clínico clássico? É massa palpável, urinar sangue e dor em flanco, dor na região lombar. Quando o paciente chega nesse estágio, geralmente é a doença mais avançada, então a gente quer diagnosticar antes disso. E a maioria, por sorte, a gente tem diagnosticado antes disso. Como eu falei, o diagnóstico aumentou muito. Talvez porque os exames de imagem se tornaram mais profusos, né? E aí o paciente faz um ultrassom por qualquer motivo, tem uma dor abdominal, uma cólica, vai fazer um ultrassom para avaliar o intestino e de repente surpreende uma massa lá no rim. Então, por sorte, assim, a maioria dos diagnósticos hoje, ou seja, 70%, 80%, a doença está localizada na fase inicial e é passível de tratamento curativo com cirurgia. Excelente. Agora, uma dúvida aqui para mim, uma dúvida talvez da população. Pensando no paciente aqui, a urologia, ela é uma especialidade 100% para homem? O senhor pode explicar um pouquinho disso? Essa é uma pergunta comum. Não é infrequente o paciente chegar no consultório, aí entra para a consulta e fala, olha, vi várias mulheres na sala de espera, porque ele vem para se consultar para avaliar a próstata, né? A próstata é um órgão que é exclusivo do homem, então ele pensa que você só trata paciente do sexo masculino. Aí quando eles falam isso, eu digo, não, a gente trata a mulher também. O urologista é o médico que trata do aparelho urinário. O aparelho urinário, então, homem e mulher, e da parte sexual masculina. Então, rim, bexiga, se a mulher tem um cálculo renal, quem vai tratar é o urologista. Se tem um tumor no rim, é o urologista. Se tem um tumor de bexiga, ou até uma infecção urinária, é o urologista que vai tratar. Então, assim, a gente está muito focado no homem por essa campanha de câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem, né? Então, fica muito focado no homem, mas não é o médico exclusivo do homem. É o médico que trata o homem e mulher, trata o aparelho urinário, as doenças do aparelho urinário no seu aspecto cirúrgico. Então, tanto de homem quanto de mulher. Eu acho interessante a gente trazer aqui isso para a mesa, para trazer clareza para o paciente, sim, né? Sim. Tem alguns pacientes do sexo feminino que podem não ter essa clareza. Mas já que a gente está falando aqui de aspecto cirúrgico, eu vou pedir aqui o professor para dar uma aula para a gente aqui das diferenças das cirurgias. O que é uma cirurgia aberta, o que é uma cirurgia de vídeo, e aí daqui a pouco a gente já chega na robótica. A cirurgia aberta é a cirurgia convencional, né, que faz uma incisão a céu aberto e você manipula o órgão diretamente com sua mão ou com as pinças. A cirurgia é o que a gente entende convencionalmente por cirurgia. Cirurgia videolaparoscópica é quando você não abre propriamente a barriga, faz uns furinhos, injeta um gás dentro do abdômen, é o CO2, que vai ser um gás inerte para a gente, e porque o espaço entre os órgãos é virtual, não tem espaço, né? Então você distende a cavidade abdominal com esse gás, vai ter espaço, passa um
um furinho passa uma câmera, no outro umas pinças, e aí você consegue operar olhando pela câmera e manipulando as pinças. Essa é a cirurgia videolaparoscópica. A robótica, a gente chama isso de cirurgia minimamente invasiva, porque o trauma é menor, né? A incisão é menor, a recuperação é maior, a visão é melhor porque a câmera dá uma visão aumentada. E a cirurgia robótica é basicamente uma evolução disso. A cirurgia robótica é chamada, se você for falar a denominação correta, é cirurgia videolaparoscópica, que é essa que a gente está falando, robô assistida. É a cirurgia pela mesma vez, faz os furinhos, enche a barriga com gás e aí passa os instrumentos. Só que no caso do robô, os instrumentos não vão estar na mão do cirurgião. Os instrumentos vão estar acoplados num robô, que não é nada mais do que uma ferramenta. O robô não faz nada sozinho. O cirurgião é que manipula o robô, né? Então o robô é composto, na verdade, de 3 partes. Esse cart do paciente, que é o robô que está lá acoplado às pinças, um cart de visão, que é onde a gente consegue ver as imagens, e o cart do cirurgião, que é onde ele senta e manipula com os master controllers, que é como se fossem joysticks, que a gente manipula as pinças robóticas. Aí você vai pensar, mas por que o robô? O robô ele vai nos dar uma visão aumentada, assim como a laparoscopia convencional dá, mas a visão da robótica é em 3D, então é melhor ainda. E o robô ele filtra tremor e ele permite executar manobras que a mão humana não consegue. As pinças são miniaturizadas, né, e ele gira a mão, tem como se fosse uma munheca. Então é um advento que vem para ajudar a gente a performar cirurgias em locais estreitos, pequenos, onde o acesso seria difícil, como a pelve, por exemplo. Uma das cirurgias que é mais performada e foi das primeiras para ser feita no robô é a cirurgia da próstata. A próstata é um órgão que está no centro da pelve, atrás do púbis, é uma localização bem difícil. Então, a própria cirurgia de próstata aberta é uma cirurgia que como a gente conhece hoje, é uma cirurgia que foi desenvolvida a partir da década de 80 por um urologista americano chamado Patrick Walsh. Então, a prostatectomia radical convencional foi, olha, quando surgiu em 80, demorou bastante, porque é um órgão de acesso difícil. E aí foram evoluindo a técnica por vídeo, já na década de 90, que começou a fazer vídeo, e de maneira mais apurada depois ainda. E o robô surgiu nos anos 2000, nos Estados Unidos. A primeira cirurgia robótica foi em 2000, 2001. Foi uma próstata, né? A primeira prostatectomia robótica foi nesse ano. Então, é a evolução da tecnologia ajudando a gente a performar a cirurgia com melhor condição e, consequentemente, melhor resultado. Vou ficar um pouquinho aqui na próstata e na cirurgia robótica. O doutor já colocou que tem um posicionamento difícil, mas explica para o paciente que hoje está ouvindo a gente por que a cirurgia robótica ela é tão indicada para a cirurgia de próstata e quais são os benefícios que o paciente tem quando ele faz uma cirurgia robótica, para esse caso. A próstata ela é uma glândula, ela faz parte do aparelho urinário e reprodutor. Tem um tamanho aproximado de uma noz. Isso até os 30 anos depois que ela tende a aumentar. Ela fica, como eu falei, no centro da pelve, logo abaixo da bexiga, e ela é envolvida por nervos que estão bem adjacentes, bem colados na próstata. Posterolateralmente da próstata são os nervos que nos dão a ereção. E outra coisa, a próstata ela termina na uretra e é envolvido o ápice da próstata pelo esfíncter urinário que nos vai dar continência urinária. Então, quando você retira a próstata, você secciona perto do esfíncter e tem que dissecar esses nervos. Então, as sequelas da prostatectomia são disfunção erétil e incontinência urinária. Com uma visão mais aprimorada e um manejo mais delicado das estruturas, você consegue assegurar um resultado funcional melhor. O resultado oncológico, que é tirar o câncer e deixar o paciente curado, você vai alcançar com qualquer técnica, aberta, laparoscópica e a robótica. Mas a robótica vem para tentar melhorar o resultado funcional, né? Qual seria o resultado funcional? Melhorar a continência e melhorar a potência. A potência precoce e a continência precoce, de fato, são melhoradas pelo robô. E outras coisas como tempo de internação, uso de sangue, a alta é mais precoce, o paciente se recupera mais rápido. Mas no longo prazo,
ela ainda é semelhante à laparoscopia. Ainda não tem tanta diferença. Depois de 1 ano, os pacientes podem estar parecidos. Mas 3 meses, o paciente ficou continente mais rápido com a robótica. A potência retornou mais rápido. Então, o primeiro ano é um pouco diferente, depois no médio e longo prazo, as coisas como que se equalizam mais. Quando a gente fala nesse tipo de sequela de incontinência, impotência, todo mundo quer a melhora mais rápida possível. Então, essa tecnologia moderna propicia isso. E isso, para o homem, faz muita diferença, né? Quando ele senta com o médico e o médico coloca para ele todas essas questões, a probabilidade, e se ele puder evoluir para a cirurgia robótica, pensando no curto prazo, para ele faz muito sentido. A intenção é essa, melhorar o resultado funcional. E, assim, a diferença não é tanta ainda, mas a gente acha que isso vai ser mostrado ao longo do tempo, com mais estudos, entendeu? Entendi. E se a gente agora for partir para outro órgão, vamos falar de rim, a parte oncológica para rim. A cirurgia robótica, ela também tem uma indicação científica ou a vídeo vai atender bem? Se a gente for falar na nefrectomia radical, que é tirar o rim por completo, talvez o robô não ofereça tanta vantagem comparado com a videolaparoscopia. Mas quando a gente fala em nefrectomia parcial é retirar o tumor, parte do rim e preservar a maior quantidade de rim possível. Quando a gente fala em nefrectomia parcial, é uma das cirurgias também onde o robô oferece grande benefício, porque você consegue... Como é que é feita a nefrectomia parcial? Se a gente somar os 2 rins juntos, eles representam 5% do peso corporal total apenas. Mas eles recebem a cada minuto 50% do sangue que o coração bombeia. Então você vai ver, o sangue é um órgão que representa 5% do peso corporal total, mas a cada minuto recebe metade do sangue que circula. Então o afluxo de sangue para o rim é enorme. Então você imagina, se eu precisar cortar o rim para tirar um tumor, vai sangrar muito. Não vou conseguir ver onde eu estou cortando e o paciente vai perder muito sangue. Então isso não é viável. Para fazer uma cirurgia de rim, você tem que interromper temporariamente o fluxo de sangue para o rim. Então você disseca os vasos do hilo renal, artéria e veia, clampeia a artéria. Assim você bloqueia o fluxo de sangue para o rim. E quando não tem sangue, chama de isquemia. Então esse é um tempo de isquemia. Com o rim isquemiado, você consegue cortar, ver onde você está cortando, não sangra, e aí depois você sutura. E aí sutura, você restabelece a circulação para o órgão. O ideal é que esse tempo de isquemia seja o menor possível, idealmente menor do que 30 a 25 minutos, porque assim você preserva bem o órgão. Isquemias mais longas vão levar a deterioração do órgão e aí vai perder o foco da cirurgia, que é preservar rim. O objetivo da cirurgia, quando você faz uma parcial, é tirar toda a doença e preservar a maior quantidade de rim possível. Então, se você tem um tempo de isquemia muito prolongado, você perde esse objetivo, que é preservar rim. E o que é que o robô possibilita? O robô possibilita que você corte e costure mais rápido. Você tira o tumor e faça a reconstrução do defeito que fica mais rápido. Então você tem um tempo menor de isquemia, que é essencial para preservar mais rim. Então, sem dúvida, é uma das cirurgias onde também o uso do robô é muito vantajoso. Excelente. Doutor Heleno, a gente já estamos tendo uma aula aqui de urologia, da parte cirúrgica e principalmente de robótica aqui que a gente está falando também. Eu vou dar um breakzinho aqui rapidinho para a gente ir para o nosso segundo bloco. Então, vocês aguardem a gente um pouquinho, a gente vai dar um break e já volta. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados. Bem-vindos de volta aqui ao segundo bloco do podcast da 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Heleno Moreira, que é urologista, professor, especialista em cirurgia robótica. Doutor Heleno, você estava dando no bloco anterior aqui uma aula de altíssima qualidade para a gente, aqui falando de
várias frentes aqui na urologia e na parte cirúrgica. Agora eu queria te perguntar aqui, vamos falar um pouco mais de próstata, que é um assunto bem em voga no meio masculino. Pode falar para a gente assim, quais são os fatores de risco que estão envolvidos aqui com relação ao câncer de próstata? É bom falar sobre isso, é uma coisa que ainda suscita muita dúvida, embora existam campanhas massivas aí tentando trazer o paciente para avaliação. O câncer da próstata é o câncer não cutâneo mais comum no homem, no Brasil e no mundo. A sua incidência aumenta muito a partir dos 50 a 55 anos. E hoje não existem estratégias de profilaxia, não tem uma estratégia para prevenção do câncer da próstata. Acho importante falar isso porque o paciente vai todo ano no consultório e aí quando detecta o câncer da próstata fala, mas doutor, eu vim aqui todo ano e agora apareceu isso. É porque a avaliação anual ela não tem caráter preventivo, ela tem um caráter de rastreio. A intenção é fazer um diagnóstico precoce. Então se você vem todo ano, bom, porque se apareceu somente agora quer dizer que é uma coisa nova. E é nesse momento que a gente quer fazer o diagnóstico, quando a condição é nova, para a gente poder oferecer um tratamento curativo. Então não é incomum o paciente chegar lá no consultório com uns 40 anos de idade, porque a esposa falou, não, está com 40, tem que ir, vai no urologista. Aí ele chega no urologista, eu vim aqui fazer a avaliação. A avaliação é feita, o rastreamento, o screening, de fato é feito, mas não é a partir dos 40 anos, é a partir dos 50 anos para a população geral. Então todo homem a partir dos 50 anos, o ideal é que mesmo sem sintomas, vá ao seu urologista para fazer uma avaliação. Tentando fazer o diagnóstico precoce, é o rastreio do câncer da próstata. Isso para a população geral. Para aqueles indivíduos que têm algum familiar, algum parente de primeiro grau, pai, tio, irmão, que tenha tido câncer da próstata antes dos 60 anos, ele tem um risco aumentado em relação à população geral. Se tem um parente de primeiro grau, o risco é 2 vezes maior que a população geral. Se tem 2 parentes de primeiro grau, é 5 vezes aumentado em relação à população geral. Então esse paciente tem que procurar um médico antes. E antes é a partir dos 45 anos. Então, população geral, 50 anos, o indivíduo que tem história familiar relevante é a partir dos 45. E fator de risco para câncer de próstata, quais seriam? Obesidade, tabagismo, sedentarismo, história familiar. Seriam os principais fatores de risco. Fator protetor não tem, você vai ouvir falar em licopeno, que é a substância da cor vermelha às frutas, por exemplo, tomate, que é rico em licopeno. É muito difundido, mas não tem evidência suficiente para dar um caráter preventivo. Assim, eu costumo dizer que, se bem não fizer, mal não faz. Então, quem se sente bem consumindo pode continuar. Mas não há uma recomendação precisa para esse fim. Excelente. Vamos então pegar, já que a gente está falando de fatores de risco, vamos fazer uma conexão então com o câncer de rim. É bom também. O câncer de rim ele é um câncer que, como eu falei, o da próstata aparece a partir dos 50, 55 anos. O câncer de rim é mais na 7ª, 8ª década. 60 anos em diante é o mais comum. E os fatores de risco são obesidade, tabagismo, hipertensão, história familiar também pode ser, e trabalhadores de indústria química, que tem exposição química, como substâncias químicas em geral, não todas, mas tem tricloretileno, que seria uma exposição de risco importante. Como eu falei, é mais comum no homem, 2 vezes mais comum no homem do que na mulher. Não é tão frequente quanto o câncer da próstata, é mais raro, mas ele é mais importante porque o diagnóstico precoce é mais essencial, porque a gente consegue oferecer tratamentos mais eficazes. Excelente, doutor. Vamos falar um pouquinho desse rastreamento aí do câncer de rim. Quando que isso deve acontecer? O câncer de rim não tem estratégia de rastreamento, é mais para o da próstata mesmo. O de rim acaba sendo, já se estudou se rastreio com imagem seria custo efetivo e não ficou comprovado. Então não tem evidência científica hoje para suportar o rastreio. Mas o diagnóstico é comum porque os exames de imagem estão cada vez mais comuns, como ultrassom, tomografia. Então não há necessidade de fazer um rastreio do câncer de rim. Mas está atento, né? Se tiver qualquer dúvida, surgir qualquer sangramento na urina, dor, procurar o médico. Excelente. Vamos falar um pouquinho agora de mercado, de conhecimento inovador. Eu acompanho o doutor e vi que o doutor gosta
de estar sempre se atualizando, estar sempre participando de congressos nacionais, internacionais. Recentemente teve um congresso internacional em Paris. Isso. Quais foram os principais temas que eles abordaram lá? Eles abordaram esses temas que a gente falou aqui, câncer de rim. Câncer de rim tem muita novidade em tratamento para doença avançada, né, que não existia, como eu falei no início. Antes a gente tinha rádio e químio que não resolvia, aí era interleucina no começo, interferon. Hoje tem muito tratamento voltado para imunológicos, né, imuno-oncológicos, melhor dizendo. Então o backbone, o cerne, o grosso do tratamento é baseado nisso, na imunoterapia, nos inibidores de fator de crescimento endotelial, inibidores da tiroidinocinase. São drogas que têm sido usadas com muito sucesso hoje em dia no tratamento do câncer de rim avançado. Mas, infelizmente, a maioria dos pacientes ainda sucumbe a essa doença, né? Essas drogas aí conseguiram aumentar a sobrevida específica à doença, dobrar, triplicar, mas ainda não conseguiu resolver o problema. Interessantíssimo. Né? Falando ainda de mercado, recentemente o Conselho Federal de Medicina ele fez uma renovação de uma regulamentação dele relacionada a marketing médico. O marketing médico com o Conselho Federal, antes dessa regulamentação, ele era bem tradicional, bem pontual e não dava algumas liberdades que alguns médicos gostariam de ter. E agora isso mudou um pouquinho. Então, deu um pouco mais de flexibilidade para o marketing e para a propaganda médica. O que o doutor acha sobre isso? Isso é interessante, porque a recomendação, a regulamentação tem que acompanhar o tempo, né? Porque hoje é um tempo em que as pessoas, de fato, usam as mídias sociais para se promover, para promover seu trabalho, o que é legítimo. Eu acho que só tem que ser feito com responsabilidade, né? As pessoas não estavam assim se excedendo, então a regulamentação é boa para isso, para normatizar e para deixar as coisas dentro de um padrão ético, de um padrão aceitável. Eu, particularmente, sou a favor de divulgar o seu trabalho, é interessante, mas sempre com muito critério, com muita ética. Tem que ter cuidado quando você vai escolher um profissional baseado na mídia social. Eu acho que se você fizer isso exclusivamente baseado na mídia social, não acho que seja o adequado, né? Cada um faz o que quer, mas eu, pessoalmente, não acho que seja o adequado. Acredito que você deve ter uma recomendação de alguém que você confia, se tiver um familiar médico, melhor ainda para recomendar, e você usa a rede para checar, para ver o que o colega está fazendo, porque ali pode ter muita coisa que é promocional e que não é fato, né? Às vezes fica parecendo grandioso e excelente, mas não é aquilo de fato. Então você usa alguém de confiança para te recomendar e vai na rede social dar uma conferida. Não usar exclusivamente a rede social para se decidir por um profissional. É isso que eu recomendo. Eu acho excelente, mas também a internet como um todo também ajuda a mostrar quem são os médicos que estão se capacitando, quem são aqueles médicos que têm excelência em cirurgia, excelência em tratamento, e principalmente quando os pacientes mesmo acabam falando desses médicos, né? É isso. É uma oportunidade da gente mostrar nosso trabalho, né? No geral, nossas áreas de interesse, como é que a gente se atualiza, o que é que a gente tem feito. Essa é a vantagem. Né? Sempre com muita ética, né? Que o doutor colocou muito bem, e muita qualidade. Porque evitar estar expondo o paciente, que usa o que as pessoas faziam, né? Fazendo dancinha de TikTok com um órgão que tirou, é uma coisa até grotesca, bizarra, né? Realmente. Eu acho que isso nem precisaria de normalização se todos tivessem bom senso, né? Mas verdade. Bom senso é aquela coisa que todos acham que são dotados de bom senso. Né? Verdade. E cada um tem o seu, né? Também tem isso. Bem, doutor Heleno, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu queria trazer um tema aqui que fica muito em alta no mercado nacional e internacional, que é a parte da inteligência artificial e conectar um pouco disso com a robótica. A gente estava conversando aqui um pouco tempo antes, falando do 5G, da robótica à distância e também um pouco da entrada ou não da inteligência artificial na urologia nesse momento. Qual é a sua visão? Isso é interessante. A inteligência artificial está chegando,
tá chegando com força. Na nossa área da urologia, ainda nem tanto, mas você vê áreas como patologia, radiologia, a inteligência artificial está fazendo diagnóstico sob supervisão nessas áreas, né? Então, é uma coisa que eu acho que chegou, vai chegar, e assim, a gente tem que saber usar, né? É uma ferramenta, nessas áreas que eu citei, por exemplo, aumenta a capacidade do especialista de fazer diagnóstico, porque a máquina vai olhar imagens e vai ser treinada para dar o diagnóstico, e o colega vai supervisionar. Então, acho que é esse que é o papel principal, né? Porque se você deixar, ele vai querer fazer o trabalho médico, não é esse o propósito. É para ajudar, para multiplicar a nossa capacidade de trabalho. Então, nesse ponto é bem-vindo. Com relação à cirurgia robótica, é importante a gente falar disso, porque a cirurgia robótica, o robô não faz nada sozinho, ele é 100% manipulado pelo cirurgião. Então, o robô não opera sozinho. Não adianta fazer cirurgia robótica, isso é até interessante, quando você for escolher um cirurgião para te operar, escolher um cirurgião experiente, porque não basta ele estar com a plataforma robótica se ele estiver em curva de aprendizagem, porque vai te oferecer um resultado pior. Então é bom pegar alguém que já está bem treinado, já está bem habituado, porque é uma máquina, como eu falei. Então não adianta você dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir, não vai fazer nada. Tem que procurar alguém que saiba, que tem experiência comprovada, que tenha bom resultado. E isso aí você vai ter o melhor resultado, que é um bom profissional na melhor aparelhagem. É o piloto da Ferrari, né? É isso aí. É o piloto da Ferrari. E falando de cirurgia à distância, esse ano foram realizadas algumas cirurgias robóticas, né? A plataforma robótica permite isso, porque o cirurgião controla o robô e na verdade, a gente não está dentro do campo cirúrgico, a gente está ali a uns 2 metros do robô e controlando o robô. Então, fizeram alguns experimentos agora na China, nos Estados Unidos, com cirurgias a 4 mil, 5 mil quilômetros de distância. Acho que isso é uma coisa que vai chegar também. Agora, como vai ser usado, não dá para dizer, porque, embora o profissional possa estar à distância, vai ter que ter alguém ali perto que possa performar a cirurgia no caso de pânico, qualquer problema. Mas já é uma vantagem você poder levar um cirurgião a uma área remota e ele poder operar à distância, talvez onde não tivesse a melhor assistência, né? Enfim, eu acho que a gente tem que aguardar isso nos próximos capítulos, acho que é promissor, a gente fica encantado, querendo ver como vai ser e preocupado também, né? Como vai ser, como vai ser o nosso papel nessa história. Isso acho que vai depender da internet 5G, no nosso meio isso ainda vai demorar, né? Pra você ter uma ideia, a primeira robótica foi realizada no mundo em 2000, 2001. No Brasil, acho que foi em 2012. Então a gente tem um delay aqui e isso ainda demora para chegar aqui. Não sei se vai ser uma realidade para nosso tempo. É verdade. Doutor Heleno, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas antes da gente ir para os minutos finais, eu já tinha combinado com o doutor, a gente sempre deixa aqui o momento final para você mandar uma mensagem, fazer um agradecimento, ficar à vontade de mandar recado para paciente, dar bronca, você pode ficar à vontade. Não, o recado que eu quero dar é com relação à próstata. Novembro está chegando, é uma época que a gente lembra mais da próstata, né? É o Novembro Azul. Então é para todo homem que está na faixa etária em torno dos 50 anos, ou menos se tiver história familiar, não deixar de visitar seu médico anualmente para fazer o rastreio do câncer da próstata. A gente fica com medo, mas é melhor a gente descobrir antes e poder tratar e ficar até curado do que ir empurrando com a barriga por causa do medo, por causa da vergonha, e se deparar com uma situação mais difícil e incontrolável depois num prazo mais longo, porque esperou demais, com medo ou com vergonha. Pode ir ao urologista, o urologista não morde, né? O urologista vai te ajudar, não só nessa parte de oncologia, em outras partes também, e vai ser bom, tá? Obrigado pelo espaço, obrigado pela atenção, pela audiência. Que isso aqui, a gente que tem o prazer de te receber. Eu fico muito grato e muito honrado de escutar as suas palavras finais como médico, direcionando a sua mensagem para o paciente. O quão nobre é você já aqui
continua pensando no seu paciente, na saúde do seu paciente, na qualidade de vida do seu paciente. Eu tenho certeza que o paciente que está ali do outro lado, que escutou essa mensagem sua, ele se sente acolhido, ele sente que um urologista realmente pode ajudá-lo, independente da faixa etária que ele seja, independente do problema que ele tenha, que ele esteja passando. Ele precisa desse profissional acolhedor que vai tratar ele, que vai cuidar dele. O Dr. Heleno é um excelente profissional, professor. Mais uma vez, muito obrigado por você dedicar o seu tempo, trazer a sua energia, o seu conhecimento para estar com a gente aqui hoje. Quero fazer aqui um agradecimento especial, porque o Dr. Heleno é cliente da 2A Consultoria. Eu me lembro quando a gente foi lá no seu consultório e você falou, poxa, eu quero fazer um site, eu quero entender um pouco mais do digital, eu quero levar o meu conhecimento, a minha qualidade para os meus pacientes. Eu quero que meus pacientes me vejam lá também. Porque os meus colegas me recomendam, né? Eu me lembro muito de você falando isso, meus colegas me recomendam, e eu quero que meus pacientes me vejam lá, eles vejam que eu estou estudando, que eu estou me atualizando e que eu sou um profissional de excelente qualidade. Então, te agradecer. Eu que agradeço a parceria, eu fico muito feliz de ser cliente de vocês, aí a relação é ótima, o trabalho de vocês é muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, a gente só tem a agradecer. Vou aproveitar aqui, já que a gente está ao vivo, fazer um agradecimento também para a Patrícia, que está ali, que é a nossa parceira, a esposa do doutor Heleno. Ela acompanha o projeto do doutor Heleno conosco de perto, está sempre ali ao lado dele. Então, Paty, beijo para você, tá? Tô registrando. Para as meninas lá do consultório também, vou mandar um beijo para elas, que eu tenho certeza que elas vão querer assistir o doutor Heleno aqui no nosso podcast. Então, obrigado, tá, Paty? Manda um beijo para as meninas. Mais uma vez, obrigado, doutor Heleno. É um prazer, foi uma honra ter você conosco aqui no nosso podcast. Obrigado. Grande abraço. Então, 2A Consultoria, soluções na área da saúde. Até o próximo podcast. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.